Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Taxistas se reúnem com vereadores para discutir criação de projeto de lei que regulamenta o Uber na cidade. Integrantes do movimento cultural denunciam corte de verbas em projetos da Fundação Cassiano Ricardo. Confira ainda os assuntos em debate no plenário no balanço da última sessão. História de São José dos Campos preservada. Saiba mais sobre o passado da cidade, registrado no site Promemória, parceria da Câmara com a Univap. E também vamos falar de saúde. No Outubro Rosa, médica mastologista comenta sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A chegada do Uber em São José dos Campos tem mobilizado os taxistas da cidade. Representantes da categoria e do sindicato da classe se reuniram com vereadores para discutir a criação de um projeto de lei para regulamentar o serviço. Uma comissão de taxistas foi recebida pelos vereadores para uma reunião. No encontro, os profissionais solicitaram aos parlamentares a elaboração de um projeto que regulamente o Uber no município. Segundo eles, a solicitação não visa proibir o serviço, mas estabelecer regras para a atuação. Prejudica o sistema de transporte público como um todo, né? Os alternativos, o ônibus, o táxi, principalmente o cidadão que vai estar usando um transporte, um serviço sem qualidade. É apenas criar regras para que eles trabalhem de uma forma que atenda a população com a mesma qualidade que atende o taxista hoje. Dentre as sugestões apresentadas pelos taxistas estão o recolhimento de impostos pelos profissionais do Uber, vistorias anuais, cursos de formação e principalmente limitação no número de inscritos, regras que já são aplicadas aos taxistas. O problema maior aí é eles trabalhar sem a legalização, porque aí chega um número de carro muito alto, que aí o serviço não vai ter serviço para todos. Se não regulamentando, cria-se uma regra que eles vão ter também um número de carros para poder operar na cidade. Não é chegar aqui e colocar 2.000 carros na rua, que não tem, a fatia não dá para todo mundo. A comissão se propôs a apresentar um projeto que será analisado e discutido pelos vereadores. O assunto foi comentado pelos parlamentares. O que eles querem é que eles também possam ser regidos por leis, por regras que hoje vocês são submetidos. É feito aí as questões das liberações dos alvarás, os carros sempre em dia, as condições dos profissionais sempre muito bem orientados pela prefeitura. O que vocês querem é justo que também tenha essa mesma regra, não é, para que outros serviços possam se apresentar aqui. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o emprego na cidade. Tanto os taxistas precisam do emprego, tem pessoas que querem participar do Uber que também precisam do emprego, mas a gente tem que pensar muito também no consumidor. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena nós amadurecermos essa ideia. A gente tem que procurar sempre o desenvolvimento. O Uber já é uma realidade em muitos lugares. Nós temos que aprender com os erros e os acertos das demais cidades, né? Tem aspectos que foram muito positivos em algumas cidades e outros muito negativos. Então a gente tem que fazer um balanço para ver como faremos aqui em São José dos Campos para não trazermos riscos para o consumidor. 3 projetos culturais podem ser cancelados em São José dos Campos. São eles o Coro Jovem, a Companhia Jovem de Dança e o Viola Caipira. Quem participa dos projetos se diz preocupado. Integrantes do Coro Jovem e da Companhia Jovem de Dança vieram à Câmara pedir apoio dos vereadores na continuidade dos projetos. Representantes do movimento cultural de São José dos Campos estão preocupados com a notícia do possível cancelamento de 3 projetos culturais mantidos pela Fundação Cassiano Ricardo, o Coro Jovem, a Companhia Jovem de Dança e o Viola Caipira. São grupos antigos, alguns com mais de 10 anos de existência. De acordo com os integrantes, as atividades deverão se encerrar no fim de novembro. Então, a gente teve o prorrogamento do contrato para até 30 de novembro e estava esperando uma resposta da Fundação para os próximos 3 meses para a mudança de gestão. Daí o Instituto teve uma reunião com a Fundação, onde a diretoria
disse que seria encerrado o projeto e não voltariam atrás. Ainda segundo o grupo, a Fundação alegou que com o fim dos projetos seria realizado um balanço das atividades e que caberia à próxima gestão a decisão de retomar ou não os programas. Entretanto, os integrantes apontam que nunca, na história dos grupos, a mudança de prefeito interferiu na manutenção dos programas. O cancelamento compromete a agenda de alguns projetos. O Coro Jovem, por exemplo, tem apresentações marcadas para dezembro. Para a cidade a gente tem visto que é muito complicado, porque todo mundo gosta muito do projeto, é um projeto que dá oportunidade para estudar e no caso o Coro tem uma programação até 21 de dezembro. Parando em novembro a gente ia ter que desmarcar com orquestras de outra cidade, orquestra daqui de São José, solistas de São Paulo que virão para fazer concerto com a gente. Os vereadores se comprometeram a analisar a situação e buscar um diálogo com a Fundação Cultural para entender as razões que levaram à não renovação dos contratos. Na verdade, assim, todo o trabalho dos 3 projetos, eles já vem desde o início da gestão, né? Então tem aí, ao longo dos 4 anos da gestão do prefeito Carlinhos, eles estão acontecendo, estão sendo realizadas as apresentações, as aulas, os cursos de formação. O que deve estar acontecendo, provavelmente, nesse final é o retrato da situação econômica do país, que está afetando os recursos da prefeitura e deve estar trazendo problemas aí para alguns projetos que estão na prefeitura, incluindo esses. A gente vai levantar as informações de como está essa situação, dar retorno a todo esse grupo, dos 3 grupos, né? E também tentar interceder lá junto ao governo para verificar se existe alguma possibilidade da gente ter recurso de outra área, caso não tenha mais disponibilidade financeira na atual dotação deles. A grande preocupação é que quando você para com um projeto desde o final do ano, até ser retomado esses projetos, é no mínimo até março, abril do próximo ano. Até fazer o orçamento, fazer a chamada do grupo, você perde praticamente 4 ou 5 meses. E essas pessoas que trabalham com corpo, com voz e até com instrumento, essa parada é prejudicial. Você não volta no mesmo ritmo. Então, a gente espera que o governo possa estudar, né, esse processo e pelo menos que diminua um pouco a verba, mas que o projeto tenha continuidade e não tenha essa parada que prejudica os participantes. O Viola Caipira, o Coro Jovem e a Companhia Jovem de Dança são projetos gratuitos que visam incentivar o acesso à cultura na cidade. No próximo bloco vamos falar de prevenção e tratamento do câncer de mama. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Outubro é o mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de mama, o mais comum entre as mulheres. E nada melhor que a informação para ajudar as mulheres a se protegerem da doença. Por isso, convidamos uma médica mastologista para falar sobre o assunto. Ela conversou com a repórter Vivian Scatolin e a gente confere agora. Olá! O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mulheres. Esse é o tema da nossa conversa com a doutora Aline Neres, que é médica mastologista. Obrigada pela presença, viu, doutora? Prazer estar aqui com vocês. A gente tem todo ano, no mês de outubro, a campanha do Outubro Rosa, que é para incentivar as mulheres a fazerem exames que vão ajudar a diagnosticar precocemente, que a gente sabe que quanto antes descobrir, maior a chance de cura, né? Mas antes do diagnóstico, na nossa vida cotidiana, é possível prevenir esse tipo de câncer? Sim, é possível prevenir. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização, de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Então, para orientar a sociedade e as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. O câncer, quanto mais detectado precocemente, em estádios iniciais, 90% de chance de cura dessas pacientes. Então, a gente não está falando em morte. Pelo contrário, essas pacientes têm chance de cura. A prevenção, que a gente está falando, a prevenção primária do câncer de mama, ela é feita com
coisas simples que são mudadas ao longo do nosso dia a dia. É atividade física, estudos já mostraram que a atividade física regularmente, ela diminui a incidência do câncer de mama. Os pacientes que fizeram atividade física diminuíram a incidência de câncer de mama. Obesidade é um fator, né, que predispõe o câncer. Então, o fato de você diminuir o seu índice de massa corporal, né, diminui a incidência também. O tabagismo é um fator de risco. Então, a cessação do tabagismo diminui também a incidência do câncer de mama. Então, fatores que são mutáveis, né? São fatores que a gente pode mudar ao longo da nossa vida e que vai diminuir a nossa chance de ter câncer. Então, são fatores que a gente consegue interferir, né? Outro fator é a reposição hormonal. Hoje em dia, os pacientes que fazem terapia de reposição hormonal ficam muito assim, doutora, eu já ouvi falar que fazer reposição hormonal aumenta a incidência de câncer de mama. Alguns estudos, eles mostraram que pacientes que usaram reposição hormonal por mais de 5 anos tiveram um aumento da incidência. Não quer dizer que você vai ter o câncer de mama, mas pode aumentar a incidência. Então, essas pacientes têm que ser olhadas bem de perto e serem acompanhadas. Não é uma contraindicação. Então, tudo é um risco-benefício. Então, assim, são fatores que a gente consegue interferir, né? Outros fatores que a gente não consegue interferir é a hereditariedade. Muitas pacientes, ela tem o fator hereditário. 5 a 10% das pacientes pode vir ter câncer de mama por ter uma carga genética herdada de mãe, né, dos seus antepassados. Então, a paciente que tem uma mãe, uma irmã que teve câncer de mama, ela tem uma maior chance de ter um câncer de mama. Então, ela deve estar procurando tanto o ginecologista ou até mesmo o mastologista para ser avaliada com mais frequência, né? Não quer dizer que essa paciente vai ter, mas ela tem que ser examinada com uma frequência um pouco maior. Falando um pouquinho de detecção secundária, prevenção secundária é a mamografia. Então, a mamografia é um método de detecção secundária, de prevenção secundária, porque você faz o diagnóstico antes mesmo do câncer estar grande, né? De estar em estadiamento maior, estadiamento 4, né? Que aí a chance de ter passado para o restante do corpo é maior. Então, a mamografia ela consegue detectar o câncer de mama quando ele era menor, que até 5 milímetros ela já consegue detectar. Então, a paciente que faz mamografia e que faz diagnóstico precoce, é maior a chance de cura. Então, ela não tem que ter medo de fazer. Ela tem que fazer mamografia, porque desse jeito ela vai fazer uma detecção precoce e vai sair curada. Tem uma idade, assim, ou depende desse fator hereditário? Dos fatores de risco também. Então, numa paciente que não tem fator de risco, a mamografia ela deve ser feita a partir dos 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia. Já uma paciente que tem fator de risco, por exemplo, minha mãe teve um câncer de mama com 40 anos. 10 anos antes do diagnóstico, ela deve estar fazendo essa mamografia. Além da mamografia, depende também do exame da mama. Uma mama densa, né? Uma mama que tem múltiplos nódulos ou um fator de risco muito aumentado, pode ser indicado outros exames, como ultrassom de mama, como a ressonância nuclear magnética das mamas. Então, tudo isso é avaliado numa consulta, né? Avaliado os fatores de risco, é orientado a paciente, por isso que é importante estar sempre sendo avaliada. E os sintomas? Existem alguns sintomas mais comuns que outros e que acendem um alerta? O câncer de mama, a maioria do câncer de mama, ele não dá sintoma. Então, a maioria dos pacientes não sente nada, faz um exame habitual e descobre que tem um câncer de mama. Mas alguns sinais são sugestivos de câncer e é que a mulher deve estar sempre atenta. Então, é importante que ela se conheça, né, que ela faça o autoexame das mamas. Não é para ela detectar, né, mas para ela se conhecer. Então, é importante que ela se palpe todo mês, para ver como que tá as suas mamas, se conhecer, saber como que é a sua mama. Porque se algum dia ela observar um nódulo na mama, ou um mamilo que sempre foi normal, de repente ele inverteu, ou tá com uma área vermelha, com muita coceira, né? Então, isso são sinais que ela deve chamar atenção para ela procurar tanto o mastologista ou o ginecologista mesmo. Sai um líquido vermelho da minha mama sem eu espremer, então é importante que ela esteja avaliando, né? Isso são sinais importantes. E depois do diagnóstico, o que tem de tratamento, né? Assim, a mastectomia ainda é bastante utilizada ou menos?
Como que evoluiu isso? Então, atualmente, como o câncer ele tem sido diagnosticado muito precocemente, muitas mulheres não precisam fazer a mastectomia. Que a mastectomia é retirada de toda a glândula, né? Então, quando o tumor ele está muito grande, tumores maiores, é necessário tirar a glândula inteira. Mas quando é detectado precocemente, tumores menores, muitas vezes pode tirar só um pedacinho da mama. E aí a paciente consegue manter ainda a mama. Alguns casos que é necessário tirar a mama inteira, muitas vezes até a areola, a papila, a gente fala de mastectomia. E a mastectomia pode ser ainda indicado para essa paciente uma reconstrução. Então, atualmente, as pacientes não precisam ficar com aquele estigma, vou tirar a mama, vou ficar sem mama. Não, já em muitos casos, cada caso é individualizado. Então, aí a gente pode retirar a mama e no mesmo tempo cirúrgico, ou colocar uma prótese, ou puxar um retalho da parede do abdômen inferior ou da região dorsal, né? E aí a paciente, ela é estimulada a ter de novo a sensação de corpo, né? Não vai afetar a autoestima. A sexualidade, né? Que muitas vezes influencia para essa paciente. Então é importante. Tá joia. Obrigada pela entrevista, pelas informações. À disposição. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E é hora de falar de mercado de trabalho. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para balconista, auxiliar de limpeza, jardineiro, operador de caixa e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No próximo bloco, você confere os assuntos debatidos pelos vereadores na última sessão plenária e também vai descobrir um pouco sobre o passado de São José, preservado no site Promemória. É daqui a pouco. Olá, o Diário Legislativo está de volta e a gente acompanhou no primeiro bloco a mobilização dos artistas e taxistas da cidade, reuniões que marcaram a última sessão plenária. Agora a gente confere um balanço com os assuntos em debate na tribuna durante o Pinga Fogo. Acompanhe. Todos os cerca de 100 documentos que estavam na pauta da sessão desta terça-feira foram aprovados pelos vereadores. Além disso, no Pinga Fogo, foram abordados assuntos como a transposição do Rio Paraíba, o Dia do Médico e a demissão dos estagiários e o corte de horas extras dos profissionais da Prefeitura. O atraso no repasse de verbas a atletas beneficiados pelo programa Atleta Cidadão e também os que recebem bolsa do FADEMP também foi citado na tribuna. Além disso, ainda durante a sessão, os vereadores se reuniram com um grupo de taxistas que reivindicam por regras para a instalação do Uber na cidade. Grupos culturais também estiveram reunidos com os parlamentares para denunciar a suspensão de programas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Segundo eles, a Prefeitura anunciou que vai encerrar os programas em novembro. O projeto Promemória é uma parceria entre a Câmara Municipal, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Univap. O objetivo é resgatar e preservar o passado de São José dos Campos. O projeto deu origem a um site que contém uma série de documentos históricos da cidade. Confira. A história da cidade a um clique. Fragmentos do passado de São José estão disponíveis em formato digital. E para embarcar nessa viagem no tempo, basta acessar o site do projeto Promemória. Hospedado no portal da Câmara, o Promemória é fruto de uma parceria entre o Legislativo Municipal, a Univap e o Arquivo Público gerido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A página reúne publicações como livros, artigos, teses e trabalhos de conclusão de curso. Também mostra como é o trabalho de recuperação e preservação do material.
Entre os mais de 30 mil documentos estão fotos e mapas antigos, edições digitalizadas do jornal Correio Joseense, que circulou de 1920 a 1967. Também a documentação do Fórum de São José entre os anos de 1803 a 1970 e uma dissertação sobre cotidiano escolar na cidade entre 1889 e 1930. Para acessar é fácil. O link do Promemória está na página inicial do site da Câmara. Agora vamos saber como fica o tempo na tarde desta quarta-feira e também para amanhã. A tarde dessa quarta-feira fica nublada e a chance de chuva é pequena. A máxima chega aos 35 graus, mínima 20. Amanhã, o tempo permanece nublado com poucas chances de chuva à tarde. A máxima alcança os 34 graus, mínima 24. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.